Esperar o pessoal entrar. Hoje o tema é mercado de trabalho. Já estou indexando aqui o tema para a gente ter aqui sempre. Olá, pessoal, boa noite. Hoje o tema é mercado de trabalho. A gente vai falar com Rodrigo Cessa. Deixa eu só colocar aqui, fixar Opa, peraí. Aí. Pronto, agora sim. Oi, gente, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo que tá com a gente aqui hoje. A gente vai falar de um tema super importante, super atual, que é mercado de trabalho. A gente vai entender como que vai funcionar daqui para frente, né? Oportunidades novas surgirão. O mercado deu uma movimentada em relação a novos aspectos da forma que isso vai acontecer, né? Com novos aspectos de abordagem. E a gente vai falar com o Rodrigo Cessa, ele é diretor de relacionamento e mercado da Universidade de Santa Cecília. Deixa eu ele aqui conectar. Vocês estão me ouvindo bem? Lucas, todo mundo está me ouvindo bem? Olá! Oi, Marcele, boa noite. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Olha, o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo bem tranquilo, bem leve. A gente vai falar sobre mercado de trabalho, que é algo que você conhece muito bem, né? Tá Sim, com eco para você? não, estou te ouvindo bem. Vou Você pedir me para ouve você bem? baixar só um pouquinho o seu volume. Bem pouquinho, porque ele tá... Isso. Melhorou. Melhorou? Tá ótimo. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre justamente essa nova visão, né? Porque a gente tá numa quarentena aí, espero que no final dela já. E muitos estudantes até, né, da nossa faculdade, da nossa universidade, se perguntam muito como será esse novo mercado de trabalho, essa volta? O que você tem para falar pra gente? Bom, vamos lá, Marcele. Primeiro, eu acho que a gente tem que traçar um pouco do contexto, né? O que aconteceu, né? Até porque, assim, do dia para a noite, nós nos vimos diante de uma situação que, em sua maioria, jamais havíamos vivenciado, né? Uma crise na área da saúde, causada por uma doença, né, por um vírus, que nos trouxe uma crise econômica, né? Então, assim, com a Covid, com o coronavírus, o mercado de trabalho foi, sim, diretamente impactado. Houve uma redução do número de vagas e o aumento do desemprego. Isso é inegável, isso ocorreu. Há uma previsão, segundo o FMI, para 2020, de uma redução de cerca de 6% do nosso PIB. Então, isso, e o PIB mundial também, né? Até porque é uma crise mundial. Isso é um número preocupante? Sim, é um número preocupante. Mas nós não podemos ficar focados somente nesse tipo de situação. Até porque a movimentação que nós já observamos hoje, felizmente, ela já nos traz um cenário mais positivo. Tá? Então, assim, as empresas, nem todas as empresas pararam, nem todos os processos pararam. Então, acho que é importante nós levarmos esse tipo de informação para os estudantes, para os recém-formados, para aqueles que estão no momento de definição e que estão aí para definir qual será o seu caminho profissional, então que vão prestar um vestibular, que vão ingressar na universidade, né, e que vão começar a trilhar o seu caminho profissional, né, a sua formação profissional. Então, acho que é importante, porque senão as pessoas vão achar que não vão ter oportunidade, não vão ter emprego, e não é essa a realidade. Até porque, assim, a crise vai passar, estamos vivenciando uma crise econômica causada por uma crise na área da saúde. Talvez esse impacto seja maior, porque tudo está sendo concentrado em um espaço de tempo muito curto, né? Então, por isso nós sentimos mais. Então, nós já vivenciamos crises econômicas muito difíceis também, em 2008, por exemplo, e outras que foram recentes, né? Mas não com essa intensidade, com 2 ou 3 meses, onde nós perdemos, né, muitas posições, infelizmente, né, agora perdemos também pessoas, né, então tudo isso impacta de uma forma um pouco maior. E também essa situação do isolamento social também mexeu muito com as pessoas e confundiu muito as pessoas, né? Então, assim,
O que é importante hoje? Primeiro, o ensino superior, hoje, ele é fundamental para a manutenção dos empregos e na busca de oportunidades. Ele se torna vital. Então, assim, possuir um curso superior é fundamental para que se consiga obter vantagens competitivas em um cenário de escassez de vagas. Tá? Por que isso? Porque há uma estreita relação entre a educação e a empregabilidade. Ou seja, quanto maior o nível de escolaridade, menor é a chance de ser afetado em períodos de crise. Então, essa é uma relação muito estreita que deve se entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses momentos de isolamento, o que não se pode confundir é o isolamento com férias. Né? Por quê? As pessoas têm que aproveitar esse período de isolamento, já que nós temos que, né, ficar, de certa forma, isolados nesse aspecto geral, para se capacitar, para buscar mais conhecimento. Então, isso vai fazer diferença. Porque as empresas... Queria ponderar um... É o meu celular que está com eco. Acabei de ter essa certeza. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Você está conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo bem. Tá. Acho que agora deve ter melhorado. Tirei a capinha. Uma coisa que eu percebi muito nesse período é que existem pessoas que veem um lado só pessimista, né, da situação. Enquanto outras pessoas estão se preparando muito para essa volta, para esse retorno. Justamente essas pessoas serão as pessoas que vão se destacar, correto? Sim, essas pessoas que perceberam isso sairão na frente. Tá? E existem várias formas de você se preparar. Bom, aqueles que estão estudando, obviamente, é a dedicação aos estudos. Até porque aqueles estudantes que tinham uma realidade de um estudo presencial, automaticamente passaram para o estudo remoto. Né? Então, eles estão dando continuidade aos seus estudos. Aqueles que já vivenciavam uma realidade de estudo à distância, continuaram também normalmente e dão continuidade aos seus estudos. Mas, como você subentende-se que estando em casa e você tendo uma redução das suas atividades externas, você tem um pouco mais de tempo para se dedicar e agregar outros conhecimentos. Né? Então, você pode também, enfim, né, conseguir aí agregar conhecimento e, além disso, também você pode, aquela pessoa que está em busca de uma oportunidade, estar procurando esta chance nesse momento. Porque, assim, por mais que você não tenha um contato presencial, as empresas, elas estão com seus processos em aberto. E nada mudou. Os processos, inicialmente, e hoje em dia, mesmo antes dessa situação de pandemia, eles já ocorriam, principalmente as primeiras fases, em um formato totalmente virtual, de inscrição, recepção de inscrição, triagem, etc. Obviamente, as fases finais ocorriam um contato pessoal, mas hoje ela foi substituída pelo que nós estamos fazendo agora, né? Essa conversa, esse bate-papo através dos meios, né, virtuais. E ele ocorre através das empresas. Até 2 semanas atrás, nós tivemos aí um grande processo da Volkswagen. Você vai conversar, né, após o nosso bate-papo, você vai falar com uma ex-aluna nossa, que através de muita competência, perseverança, através do conhecimento que ela adquiriu, enfim, ela teve aí uma história de superação numa grande organização, enfim, teve êxito, contratação durante esse período. Então, assim, Marcele, é uma realidade, tá? Isso está acontecendo e as empresas estão contratando. Agora, o importante é que as pessoas estejam atentas às oportunidades e busquem sempre aí melhorar os seus conhecimentos. Existem diversas organizações que disponibilizaram conteúdos gratuitamente. Vou dar um exemplo aqui. O Sebrae disponibilizou mais de 100 cursos gratuitos. Né? Então, basta que você acesse, busque essa capacitação. Harvard disponibilizou. Claro, existe aí uma barreira de idioma para aqueles que não dominam inglês, mas... Enquanto você fala, eu vou pegar o fone, tá? Porque eu vou ver se eu consigo resolver o problema do... Tá bom. Então, assim, isso pode se adquirir esse conhecimento de várias formas. Então,
é importante que tanto os alunos recém-formados e aqueles que têm uma intenção aí de buscar essas oportunidades estejam atentos. Nós recebemos diariamente contatos de empresas que já estão planejando o seu orçamento de 2021 e para elas nada mudou. Então, assim, existe essa intenção de estar formando o quadro funcional, de estar buscando os seus talentos e elas estão dando andamento aí nas suas seleções, tá? Tá, eu vou colocar agora, acabei de pegar aqui o fone, Tá. porque tá dando muito eco o meu aparelho. Vou pedir só um segundinho para vocês. Não tem problema algum. Vai melhorar. Uma mão só também, tô ninja aqui, viu? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vê se melhorou agora. Não, eu estou te escutando perfeitamente, sem eco. Vocês que estão escutando a gente, agora vocês estão conseguindo escutar melhor? Tá sem o eco? Se vocês puderem só me dar um feedback, tá? Tá sem eco agora, tá ok? Que aí já continuo daqui. Bom, vou continuar. Vou colocar a capinha aqui de volta. Bom, esse é um ponto que eu queria abordar com você, justamente essa questão de... Agora sim. Justamente, obrigada, gente. Justamente essa questão de você olhar, ter um olhar positivo, né, sobre o momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso é muito importante. E a questão de se preparar, a universidade, ela dispõe de muitos cursos aí, muitas possibilidades para esse novo momento. Eu conversei essa semana com um ex-aluno também da universidade na área de TI, né, na área de engenharia da computação, que eu acho que é uma área realmente que vai colher muitos frutos na retomada. Então, eu acho que para você que está pensando no curso que pode fazer, é um momento ótimo para analisar o novo normal, né, César? O que você acha sobre isso? Não, sem dúvida alguma. Assim, nós vamos ter que nos reinventar. Eu acho que, assim, existem algumas situações que vão mudar, né? Assim, o mundo ele já é muito tecnológico, vai ficar mais ainda, vai ficar ainda mais sofisticado. Então, sem dúvida alguma, é a hora de avaliar, porque o que nós estamos tendo hoje, né, são soluções extraordinárias, né? Então, assim, tudo se deu muito de repente e essas soluções elas tiveram que ocorrer de forma também repentina, né? Até Então, porque foram a gente soluções... nunca teve vivo uma pandemia. Exatamente. Pelo menos nós não, né? Não. Então, assim, são soluções extraordinárias. Mas, sem dúvida alguma, algumas áreas nós sabemos que elas tiveram um papel fundamental. Então, essa área de tecnologia, sem dúvida alguma, até porque as soluções, elas, até por conta dessa impossibilidade de contato pessoal, muitas soluções remotas, as compras, né, virtuais aumentaram, né, de uma forma extremamente exponencial, e outras soluções que a área de tecnologia está diretamente envolvida, né? Já era uma área extremamente fomentada, Sim. ficou mais ainda, né? E outras diversas soluções. Então, sem dúvida alguma, é um momento agora para se avaliar informações, é o que não faltam, né? Então, assim, é um momento importante para que você possa avaliar, né, aquela pessoa que está aí, né, prestes aí a fazer a sua escolha profissional, porque sim, sem dúvida alguma, algumas práticas elas serão aperfeiçoadas, outras serão aí alteradas, e, sem dúvida alguma nós teremos aí algumas novidades. Sim. Eu vou colocar um ponto aqui, que é até um ponto motivacional também para alguns alunos, né? A gente realmente está vivendo um momento de transformação, mas muitas empresas que estão começando a fazer home office com seus funcionários e colaboradores, isso tem dado certo para algumas empresas, a gente conversou já com algumas pessoas aqui mesmo nas lives da Unisanta, que é uma forma de continuar a fazer a empresa crescer e, consequentemente, de continuar com as contratações e aumentando aí seu quadro com essa nova forma virtual de enxergar o mercado, né? Sem dúvida, Marcelo. Eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive, que também estão, né, nessa modalidade,
e que me confessaram que estão rendendo muito mais no home office do que rendiam na própria empresa, né? Na sede física da empresa. Então, essa modalidade, sem dúvida alguma, ela veio e ela vai se consolidar ainda mais. Ela já era uma realidade em grandes centros, né, em alguns dias da semana, mas muito mais por conta de deslocamento, de trânsito, do que propriamente ela se fazia acontecer por conta do que nós estamos observando hoje. E até por conta de produtividade e rendimento, que é o que nós estamos observando, que é o que você acabou de falar e o que eu tenho observado, né? Hoje ela se torna uma realidade por conta de rendimento. Então, observa-se que a pessoa, em casa, perto da família, sem ter o desgaste de deslocamento, ela acaba rendendo mais. É um custo-benefício interessante para a empresa que pode, por muitas vezes, diminuir o seu espaço físico. Enfim, é benéfico para todos, né? Então, é algo que, sem dúvida alguma, vai se tornar uma prática cada vez mais constante aí nas empresas. O que também nós sempre escutamos, né? Aquela história do que quantos e-mails vão substituir reuniões, né? Que várias reuniões, videoconferências que eram realizadas, reuniões que por muitas vezes podiam ser substituídas aí, né? Por videoconferências. Então, esses aplicativos, né? Então, assim, esses deslocamentos, custos que eram desnecessários, então tudo isso vai otimizar e vai, consequentemente, fazer com que as empresas possam, sim, investir em mais contratações. E falo mais, agora falo como aluna, sou advogada por formação, advoguei 8 anos, me formei aqui na Unisanta, Sim. E agora estou na minha segunda graduação em jornalismo. Ainda tá um pouquinho de eco, né, gente? Não sei o que está acontecendo, mas eu estou tentando fazer o máximo para melhorar aqui. Eu estou na minha segunda graduação e eu percebo que hoje, mais do que nunca, o importante de você concluir um curso de graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, doutorado, muito além de um certificado, é realmente o conhecimento técnico sobre aquilo, sobre como aplicar aquilo no mercado de trabalho. E hoje eu acho que isso tomou uma proporção ainda maior, né, Sérgio? Sem dúvida alguma. E mais que isso também. Bom, primeiro que é o conhecimento, que é algo que ninguém vai tirar de você. Né? Então, é um investimento que você faz em você e que ninguém vai tirar de você. E além disso, por mais que as empresas, Marcele, elas sejam obrigadas a reduzir custos, a cortar vagas, enfim, por conta de toda essa situação, por conta de crise econômica, elas vão precisar de pessoas capacitadas para superar esse momento, seja agora ou depois. E essas pessoas capacitadas são pessoas com boa formação, com nível superior, com pós-graduação, etc, etc. Então, assim, isso é fundamental. Investir em uma graduação, em mais uma graduação, em uma pós-graduação, nunca parar de estudar. Hoje, o mundo não permite que você tenha uma graduação e pare. Essa realidade ela não existe mais. Né? Então, você tem que estar sempre estudando. Né? Então, você advogou por 8 anos. Né? Então, hoje, mesmo um advogado formado não pode parar de estudar. Se ele para de estudar durante 2 anos, ele já é um advogado ultrapassado. Né? Então, um mês ele já... Então, assim, isso é em todas as profissões e para um profissional. Então, assim, investir na educação hoje, investir num nível superior é fundamental. É o que eu coloquei no início. Além disso, quando a economia vai bem, a disputa por profissionais qualificados eleva a remuneração. Né? Então, quanto mais qualificado, você tem chances de uma melhor remuneração, quando a economia vai bem. Quando a economia está como agora, em um momento de crise, ter uma qualificação é fundamental para minimizar os seus riscos de estar fora do mercado. Por quê? Porque a disputa é mais acirrada. Então, quanto melhor a sua qualificação, você tem mais chances de ter uma empregabilidade. Tá? Então, Rodrigo, tudo circula em torno da educação. Eu queria te perguntar, assim, agora esquece que a Marcele aqui mediadora, tá? Eu quero te perguntar como aluna agora, tá? Assim, vamos supor que eu estou ali na boca de me formar, é meu último ciclo agora, no segundo semestre. O que você me daria de dica? Assim, já vou tentando encaminhar o meu currículo para algumas empresas, ou eu espero um pouco, ou eu tento me qualificando de outras formas. O que você indica nesse momento para os formandos de 2020?
Não, eu já te indicaria no primeiro ano do seu curso para você mandar o seu currículo. Então, desde o início, Marcelo, isso serve para você como formanda, como aquele aluno que ingressa. Então, assim, hoje, vou te falar, o que a Unisanta oferece para o aluno? A Unisanta tem um departamento extremamente estruturado, com convênio com mais de 4.000 empresas, convênios que diariamente são formalizados e que dá toda a estrutura para que o nosso aluno seja recepcionado na nossa universidade e que ele tenha totais condições de ser encaminhado ao mercado de trabalho. As empresas hoje, as grandes corporações, elas vêm à Unisanta buscar os seus jovens talentos, que são você é nossa aluna, né, Sim. que são os nossos alunos. Por quê? Isso é um conjunto. Né? Por quê? Por conta do nosso corpo docente, por conta da nossa estrutura, por conta da qualidade do seu corpo discente, né, dos nossos alunos. Então, por conta de tudo isso, as empresas elas vêm buscar os seus futuros talentos na Unisanta. Tá? Além disso, e como você bem sabe, nós temos inúmeros, centenas, milhares de egressos de ex-alunos da Unisanta que hoje ocupam posições em diretorias, em presidências de grandes empresas, de grandes corporações, e que levam o nome da Unisanta, e no momento que abrem vagas e que querem aí fazer uma nova contratação, dão preferência à universidade onde se formaram. Então, é fundamental, desde o Isso primeiro dia. tem um site, Rodrigo, para que os Sim, alunos nós possam temos um interagir? site, Canal Talentos, tudo junto, canaltalentos.unisanta.br. Ali, tanto alunos quanto empresas podem obter todas as informações. Alunos podem obter informações de vagas, vagas de estágios, vagas trainees, vagas de empregos, e as empresas podem divulgar as suas oportunidades gratuitamente. Tá? Então, através... Extremamente, eu acho extremamente interessante a gente informar aos alunos que existe esse canal da universidade com empresas, porque por muitas vezes a pessoa que ainda está ali na universidade, principalmente os mais jovens, eles têm uma resistência, né, da primeira oportunidade. Sim. Então, eu queria parabenizar a universidade já nesse momento por abrir aí uma oportunidade, através de você, claro, esse agradecimento como diretor de relacionamento, de abrir aí esse canal, essa primeira porta, para que os alunos, muitos não sabiam. Então, olha, canaltalentos.unisanta.br. Unisanta.br, isso. E Você essa, entra viu, lá. isso, Marcelo, mas e essa é uma preocupação, assim, primordial da alta direção, viu, Marcelo, da universidade, de toda a família Teixeira, com a colocação, com a inserção, com a empregabilidade dos alunos. Então, sempre eles aí nos solicitam que nós estejamos diariamente abrindo oportunidades e que nossos alunos tenham aí uma condição de empregabilidade cada vez maior. Tá? Então, essa atenção é totalmente voltada aos nossos alunos e É, eu, ex-alunos. eu falo agora, eu gosto de falar da minha experiência, porque eu acredito que passa uma credibilidade dentro do que eu falo, né? Eu entrei Sim. no Colégio Santa Cecília com 2 aninhos de idade, hoje eu tenho 33 anos e permaneço na universidade. Eu fiz toda a minha história acadêmica dentro do colégio, passei pela universidade, passei pelo ensino fundamental, ensino médio, cursei a primeira universidade, estou na segunda. E o que eu posso falar como experiência minha dentro desses 33 anos? Todos os cursos que a Unisanta procura fazer, você pode me corrigir se eu estiver errada, ela procura oferecer uma estrutura embasada nesse curso. Então, por exemplo, as engenharias, a engenharia de computação, enfim, tecnologia, tem Inove Fab Lab, você tem ali todo um laboratório que você pode trabalhar dentro daquilo. Jornalismo, marketing, nós temos uma TV, a universidade tem uma TV à disposição para você conseguir, na prática, vivenciar aquilo. Dentre outros, que nós poderíamos ficar aqui falando de vários cursos, saúde também, a Caroline Teixeira muito bem cuida dessa área de saúde, diretora de saúde, então ela abre aí infinitas possibilidades. Eu acho que, assim, dentro da nossa região, é a única universidade que consegue dispor de uma estrutura dessa tão forte, tão eficaz, para que o aluno, primeiro, saia realmente preparado, né, para o mercado de trabalho e tenha de fato essa oportunidade. Sem dúvida. E olha, Marcele,
Eu estou na Unisanta há cerca de 2 anos, um pouco mais. Eu Eu tô atuei ganhando de durante... você 31 anos, hein? Né? Eu tô 31 anos na sua frente. Eu, mais de 20 anos, o maior agente de integração do país. A maior... E eu conheço uma quantidade razoável de instituições de ensino em todo o país. Eu nunca, não conheço nenhuma que se compare à Unisanta no aspecto de relacionamento próximo da alta direção com o corpo docente, discente, envolvimento Aluno, sim. direto, preocupação com esses detalhes, de estar próximo do aluno, de estar essa preocupação com essa estrutura. Então, isso faz toda a diferença. Isso, sem Sim, dúvida, porque eu vivenciei isso 20 anos em outras instituições. Então, sim, assim, sim. da reitora, da presidente, do pró-reitor, enfim, de todos estarem próximos ali, de fazerem questão, de darem boas-vindas. Isso não existe. Isso só existe na Unisanta. E isso Sim. faz toda a diferença naquilo que você acabou de colocar. Isso reflete em ter uma estrutura, em melhorar a estrutura, e oferecer e proporcionar sempre o melhor. Então, isso, sem dúvida alguma, faz toda a diferença Os do que alunos nós de estamos educação falando. física, por exemplo, têm um complexo poliesportivo, uma piscina ali de Sim, total, que serve inclusive de competições aí nacionais, né? Eu sim. acho que é muito válido ponderar isso, não é nem falando assim, ah, você está falando porque você estuda aí. Não, gente, é porque realmente eu não conheço outro lugar que ofereça isso mesmo. É difícil, né? Não, sem dúvida, como eu coloquei, eu conheço aí espalhadas pelo Brasil, atuei 20 anos nesse mercado, né? Então, do outro lado, né? Então, conheço, né, o outro lado e realmente é algo que faz toda a diferença, Marcelo. Temos uma pergunta aqui para você da Engenharia Santos. É possível afirmar que as pessoas metódicas e sistemáticas no pós-pandemia tendem a perder espaço para as pessoas mais dinâmicas e que pensam fora da caixa com maior facilidade? Na verdade, eu acho que essa é uma realidade que nem pós-pandemia. Nos dias de hoje, isso já é uma realidade, né? Então, assim, Sim, pensar fora da caixa é o que o mercado já pede hoje, né? A proatividade, né? Inovação, soluções. Na verdade, é o que o mercado busca hoje, né? Não é nem somente pós-pandemia, é uma realidade hoje de mercado já. São pessoas que tenham esse tipo de perfil. Também, assim, os perfis, o perfil comportamental hoje também é fundamental na busca por uma oportunidade e é muito levado em consideração por parte das empresas, sim. além, obviamente, do básico, que é a formação, né? A graduação, o que nós falamos até agora, mas o aspecto comportamental também. Então, assim, a questão metódica, sistemática, que obviamente envolve também uma parte de responsabilidade, né? Tudo isso é importante, claro, sem dúvida é. Você não pode ser proativo com irresponsabilidade, você tem que ter um equilíbrio também nisso, né? Não pode se confundir proatividade com Sim. um certo limite de responsabilidade. Mas o mercado, ele, na verdade, ele já pede isso hoje, não é nem só pós-pandemia, não. Isso já é uma realidade atual. Muito obrigada. Olha, passou muito rápido o nosso tempo aqui hoje. Você é Verdade. incrível. Eu super admiro o seu trabalho, a forma como Imagina, você é lida com as recíproco. pessoas, a forma como você lida com as pessoas. Eu admiro muito o respeito que você tem e dentro, inclusive, da casa, você é uma pessoa extremamente respeitada, justamente, acredito, por ser assim, uma pessoa tão humana, né? Acho que acima de tudo, quem cuida de relacionamento tem que ter esse feeling, e você tem isso. E aí, para finalizar, César, eu vou te deixar uma pergunta aqui para você encerrar, que eu vou chamar a Karen Pérez, que é também ex-aluna nossa de engenharia química, que foi recém-contratada, passou por um processo seletivo agora, durante a pandemia, e teve êxito, foi selecionada, uma prata da casa aqui. E eu queria deixar para você o seguinte pensamento. Você acha que, assim, dentro do teu olhar, dentro da tua visão, do teu entendimento, você tem uma previsão de quando que o mercado começa a se estabilizar? Olha, eu acho que agora, no segundo semestre, nós já começamos a verificar uma estabilização no mercado.
e já no final do ano nós já vamos começar a sentir uma recuperação, as empresas já planejando o exercício de 2021, e eu sou sim otimista, temos que ser otimistas nesse momento, e com certeza, para 2021, nós já teremos aí um cenário totalmente diferente do que nós vivenciamos hoje. Claro, não será fácil? Não, não será fácil, mas nós teremos um cenário melhor e com certeza nós vamos superar. E a Universidade de Santa Cecília, o Grupo Santa Cecília, estará ao lado dos seus estudantes, dos seus ex-alunos e dos seus futuros alunos. Contem conosco. Tem uma frase que me veio agora que eu acho que é legal da gente deixar para encerrar essa primeira parte da live. O novo não aconteceria se alguém não tentasse insistentemente. Então, assim, gente, o mundo vai mudar, mas eu acho que a gente tem aí um momento para a gente se preparar e conseguir realizar nossos sonhos e acreditar, né? Acho que é o fundamental, Sim. né, César? Sem dúvida alguma. E com certeza nós vamos superar e isso vai passar. Vai passar. Gente, César, um grande beijo para você. Eu vou agora me despedir de você e vou colocar a Karen aqui para falar com a gente. Beijo grande, você. Marcele, obrigado, viu? Um beijo, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Lindo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Olha só, gente, estou removendo aqui o Rodrigo e vou colocar a Karen. A Karen, vou dar um breve relato aqui para vocês. A Karen Pérez, ela é ex-aluna de engenharia química aqui da casa da Unisanta e ela vai passar para vocês ali aquela experiência da pele, assim, sabe? Experiência da vida real, de que num momento difícil, né, que a gente está passando, um momento de transformação, de incerteza, ela acreditou em si, no seu potencial e vou colocar ela aqui que ela já está aqui, ó, a Karen. E foi selecionada, a gente vai saber detalhes agora com a própria Karen. Ela tá conectando agora. Meu som tá ok pra vocês? Olá! Oi, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Botei o fonezinho também para não atrapalhar. Tá ótimo. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. E eu não consegui pegar a sua pergunta, que estava bem na hora que entrou. Não, primeiro, eu estava só apresentando você. Queria que você se apresentasse também. Eu expliquei pro pessoal que você é prata da casa, que você se formou aqui em engenharia química e que no meio de todo esse momento transformador, né, que a gente está vivendo um momento transformador, você acreditou no seu potencial e foi selecionada num processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Bom, eu sempre digo que eu não gosto de ficar parada, né? Isso é muito realidade. E eu sempre procurei estar engajada em várias coisas ao mesmo tempo. Não foi sempre assim, tá? Às vezes a gente olha os seres inspiradores e a gente acha que eles estão além do nosso alcance, eles já são... Não. Toda a nossa personalidade, ela vai se construindo de acordo com as nossas circunstâncias. Então, eu costumo dizer, né, que existem duas opções quando a gente se depara com um desafio, com algum problema que a gente encontra. A primeira opção delas é paralisar diante do problema. E aí a gente lembra a situação de uma criança quando ela não consegue alguma coisa que ela quer, imediatamente ela paralisa ou ela se joga no chão. E por que eu estou dizendo isso? Porque é um comportamento que ele realmente se assemelha ao comportamento infantil, né? Sim. Então, infelizmente, no Brasil existe uma porcentagem muito alta de pessoas que ainda possuem uma demanda afetiva comparada à demanda de uma criança. A paralisação, ela, na verdade, é uma maneira que você tem de dizer para o mundo: olhem para mim, a minha situação é difícil. Então, você espera uma demanda afetiva do mundo. Bom, então eu tenho duas opções, né? A primeira opção é paralisar e a segunda opção é pensar numa solução. No início, né, da minha juventude, algumas situações da minha vida me fizeram paralisar. Só que eu percebi que isso era muito desvantajoso, né? Porque você paralisa, então você perde tempo, perde energia e a sua situação não muda, só piora. Então eu comecei a raciocinar de que formas eu poderia sair daquela situação, a treinar a minha resiliência. Gente, resiliência é treinada, tá? A gente não nasce resiliente, não. E aí, situações simples do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente pode treinar essa resiliência. Vamos botar assim, serviço de casa, tô lá fazendo arroz, o arroz queimou.
Sento e choro, ou faço um outro, ou dou um jeito de consertar aquele ali, né? Pequenas atitudes do nosso dia a dia vão transformando e fortalecendo quem nós somos. Então, a Karen, ela, depois de um determinado tempo da vida dela, né, eu comecei a trabalhar cedo, casei, eu tinha 21, 22 anos, e aí muitas coisas, tive filho também cedo, então, com 24, e eu costumo dizer, né, que o maior desafio da minha vida foi quando eu tive filho, porque, gente, você não Olha, existe eu controle. concordo. Gente, não existe controle. Você sai linda, cheirosa, arrumada e seu filho faz cocô na sua roupa. Não existe controle de nada. Você não sabe se você vai dormir ou se você vai acordar. Houve uma pergunta interessante, né? Se as pessoas sistemáticas, elas vão ter dificuldade, né? Controladoras, será que elas vão ter dificuldade? Realmente elas têm dificuldade em tudo, porque a vida não tem controle, e é isso que é bonito na vida. A gente ter essa oportunidade de segurar nas nossas mãos, né, a nossa responsabilidade, aquilo que nos cabe, e lidar com a situação adversa, né? Resolver, solucionar. Né? E aí, voltando para aquele comportamento lá da paralisação, o comportamento da paralisação, ele te leva também ao vitimismo. Ele te leva a você culpar outras pessoas, outras coisas, pessoas, empresa, crise. Tu vê que sempre tem culpa, né? Agora a culpa é o corona. Não estou dizendo que ele não tenha dificultado a nossa vida, não. Mas e eu? Onde é que está a minha responsabilidade diante disso tudo? Quando eu digo assim, eu parei por causa da crise, eu parei por causa do corona, eu estou jogando para outra pessoa, para outro ser, a responsabilidade que me cabe. Se eu estou jogando para outro ser, eu não posso mais resolver. Então acabou minha vida. Você entende? Eu estou jogando para outra pessoa, estou jogando para outra circunstância. Eu estou me eximindo daquilo que me cabe. Sair daquela situação. Responsabilidade também, né? De você se colocar como protagonista da sua vida. Isso eu acho muito bacana. Exatamente. Então, eu aprendi a ser protagonista da minha vida. E aí todas as situações, esse na verdade é o grande diferencial. Eu não deixei de passar por problemas e passei por problemas maior do que muitas pessoas, mas eu não desistia. Só para te exemplificar, Marcele, depois que a gente realmente, o Rodrigo falou, né, da importância da gente mandar currículo desde o início, mas a gente sabe que é difícil, a gente sabe que você manda, que você pode, às vezes é difícil mesmo participar de processo seletivo, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Para mim foi um pouco mais difícil de fato. E aí foi se aproximando o final da graduação e eu via que o estágio não chegava. O estágio não vinha, né? Eu mandava currículo, mandava e nada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, alguma solução eu vou ter que arrumar com isso, né? Estou no último ano da faculdade, então eu preciso arrumar uma solução. Eu já havia trabalhado como voluntária na faculdade, no Laboratório de Operações Unitárias, que é uma coisa que eu acho magnífica da Faculdade Unisanta, é isso, tá? Eles oferecem oportunidade em todos os lados. Você é uma ex-aluna e hoje trabalha na Unisanta. Então, eles inclusive oferecem oportunidade para os ex-alunos trabalharem. Isso é fantástico. E aí, eu pensei o seguinte, ó, duas opções, ou eu paraliso ou eu faço alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou trabalhar. Vai trabalhar com o quê? Vou trabalhar onde estão me dando oportunidade para trabalhar. Mas você não vai receber porque é voluntário. E daí? Eu estou ganhando experiência, né? E aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no Laboratório de Operações Unitárias. Trabalhava em outro emprego para me sustentar. Porque não nasci rica. E eu precisava, tá? Eu moro sozinha em Santos. Minha família toda é do Rio. Então realmente não... Eu falei, eu reconheço esse sotaque. Eu tô há 11 anos aqui, menina, não desgruda. Mas o sotaque... Exatamente. E você vê, né? Eu não podia me agarrar na dificuldade e dizer assim, não, minha família tá longe, eu não tenho quem me ajude para ficar com meu filho para ir para a faculdade. Gente, eu levava meu filho para a faculdade, a Unisanta é maravilhosa, gente. Eu pedi autorização na secretaria, me deram autorização. E eu levava. E ele ficava lá sentadinho desenhando, dava presente para os professores de desenho e tal. A gente até brincou que ele era um mini engenheiro.
E aí o que acontece? Vamos solucionar o problema. Qual que é o problema? Não tem com quem ficar? Vamos lá, vamos solucionar o problema. E aí o que acontece? Quando chegou o final, eu falei assim, bom, agora eu preciso realmente de experiência, né? Porque entre ficar parada e trabalhar de graça, o que é melhor? Gente, se eu vou ter experiência, então eu vou trabalhar de graça. E aí comecei a trabalhar no laboratório no último ano como estagiária. Quando o ano se encerrou, eu falei, bom, agora o emprego vem, né? Já estou com estágio. Não veio. Não veio. Natural. Mas sabe o que eu fiz? Continuei trabalhando. Porque eu falei assim, o que é melhor? Ir para casa, cruzar os braços ou continuar aqui trabalhando de graça? Para o meu currículo continuar positivo. Vou continuar trabalhando de graça. E aí o coordenador do Laboratório de Operações Unitárias perguntou, o que você acha de você fazer mestrado lá na USP? Estou aqui, você que sabe, decide e tal. Fui fazer mestrado. E aí comecei o mestrado na USP. Não, olha, gente, não sonhava em ser professora. Eu gostaria de deixar bem claro isso aqui para vocês, que é uma questão mesmo de perfil. Eu gosto de explicar, eu gosto de ensinar e tudo mais, mas eu entendo, né, que cada profissão tem o seu desafio. Mas eu estava me formando para isso e eu ia fazer o melhor dentro daquilo ali. Porque não importa se não é o emprego dos seus sonhos. Olha, realmente, meu sonho sempre foi trabalhar com gestão. Mas eu comecei a acrescentar a gestão na maneira como eu ensinava. Porque depois que eu comecei a fazer o mestrado, o coordenador me ofereceu para trabalhar como professor assistente, dando orientação para os alunos de TCC. Então ele confiou essa grande responsabilidade a mim. Sua história, tá? Eu tô assim, ó, porque eu tô achando o máximo, um arraso. Pode continuar, que eu tô aqui, vai. Mas, ó, somos todos iguais. A gente tá no mesmo barco, todo mundo é igual. E aí o que aconteceu? Ele confiou a mim essa responsabilidade. Eu falei, opa, não posso, agora realmente eu não posso dar mole, né? Eu preciso me empenhar, me dedicar, estudar, porque essa responsabilidade é grande. Mas eu sempre gostei da gestão. O que eu faço? Então vamos inovar, né? Ao mesmo tempo que eu vou passar a parte técnica para os alunos, eu também vou passar a parte do engajamento, do trabalho em equipe. Vamos todos trabalhar juntos. Eram alunos aleatórios da turma, né, que se juntavam em grupo. Como é que eu vou fazer para esses alunos em 6 meses continuarem se dando bem, tendo um trabalho de conclusão de curso para poder entregar? Então era com isso que eu trabalhava, né? No engajamento deles, tirando o melhor que cada um tinha, né? Colocava um deles como líder, outra hora era outro, enfim. E continuei trabalhando, né? E aí, ó, só para você ter uma ideia, Marcela, eu me formei no final de 2018, passou-se 2018, 2019, porque eu já estava aquele 1 ano lá, né? Trabalhando no laboratório. 2019 entrou 2020. Não vou dizer para você, né, que as pessoas o ano do pânico. Todas, assim, não todas, mas uma grande parte das pessoas, principalmente que estavam desempregadas, travaram. Travaram. Eu esqueci que tinha pandemia, porque eu falei, ó, a coisa tá preta, tá, mas assim, minha vida continua andando, né? Eu ainda preciso, né? Eu vou continuar precisando, graças a Deus. Durante a minha vida toda, preciso trabalhar, me dedicar e servir, né? Eu comecei a estudar um pouco de antropologia para lidar um pouco com o amadurecimento pessoal, e a gente muda muito o mindset, sabe? Não é um mindset de quero receber, é um mindset de o quanto eu posso dar, né? Então, o quanto eu posso servir, o quanto eu posso ajudar. E aí, se você faz isso com amor, se dedica mesmo, as outras coisas de fato começam a acontecer, né? Sim. E aí, quando chegou o ano de 2020, eu falei assim, bom, vou continuar trabalhando, me empenhando, agora eu vou me dedicar mais ainda, né? Porque se surgir alguma oportunidade na faculdade, serei professora, e vamos que vamos. Só que aí surgiu essa oportunidade da Avon. E a gente começou a fazer o processo seletivo de forma online, né? Primeiro, algumas dinâmicas foram online, uma dinâmica só foi presencial. E foi engraçado, Marcele, que quando eu cheguei lá, sabe quando você chega na empresa? Foi a primeira dinâmica que eu fiz na minha vida depois de formada. E eu consegui passar. Olha. Parecia que foi um link mesmo, foi um match que a gente costuma dizer com a empresa, né? Porque a empresa tinha valores que eu também prezava,
A empresa queria pessoas assim, que fossem pessoas que conseguissem lidar com o problema de forma positiva, não negativa. Então é onde a gente fala mesmo dessa coisa da resiliência, de você tomar a frente e decidir as coisas e não ficar esperando alguém fazer isso por você. É tudo um treinamento. A gente não pode reclamar que a nossa vida não anda se eu não estou treinando antes para quando eu chegar agora ela começar a andar. Durante o processo seletivo tudo é observado. Eles te espremem o bagaço para descobrir quem você de fato é. E aí a pergunta que eu provoco a todo mundo: você já se perguntou quem você é? Quem de fato você é por dentro? Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Ah, mas eu quero ser médica. E o que você está fazendo agora para alcançar esse seu objetivo? Ah, eu estou esperando o momento, né, que a pandemia melhorar. Gente, e se não melhorar? Vamos transformar, então, a pandemia numa situação real. Vai ficar. Você vai conseguir lidar com tudo isso? Vamos pensar no imaginário. A gente sabe que isso uma hora vai acabar. Mas por que não transformar o temporário no real? Eu sei que é temporário, mas agora é o que eu tenho. Agora é o que eu tenho. Se agora é o que você tem, você vai paralisar ou você vai continuar? E é o que o Rodrigo falou: quando tudo isso acabar, quem vai estar mais bem preparado? Será inadmissível, gente, para o mercado de trabalho, depois de uma pandemia dessas, as pessoas não terem engajamento digital. Porque toda a oportunidade estava aí na cara, né? Você aprender a usar os aplicativos, utilizar Zoom ou fazer live, nem que seja fazer live para você ensinar como se faz um bolo, um doce, enfim. Então tudo isso é contado, né? Então assim, não é... Eu me vejo hoje, por incrível que pareça, tá? É um privilégio ser referência para as pessoas. Mas eu não me enxergo assim tão maravilhosa, porque eu entendo que tudo que eu passo, todo mundo passa. Todo mundo passa, né? Eu só aprendi a enxergar as coisas de uma forma diferente. É isso que eu desejo para todo mundo, principalmente para os alunos, enxergar esse momento com os olhos diferentes. Enxergar esse momento agora como sendo realmente uma oportunidade, porque o dinheiro troca de mão. Hoje a Avon ela trabalha com venda direta, né? E a gente esperava que houve ter uma queda do faturamento. Quem disse? As pessoas estão dentro de casa, elas querem consumir. Então, vocês entendem que o dinheiro troca de mão? É só a gente saber enxergar para que mão o dinheiro vai? Olha, uou, que história incrível. Assim, eu tô aqui, ó, extasiada. E a gente tem algumas perguntinhas aqui do pessoal para você. Primeiro, como foi a seleção e quantos candidatos tinha no processo seletivo? Eram 5.000 candidatos. E aí o processo seletivo... Gente. Quase nada. Só fiquei sabendo disso no final. Falei, nossa. E o que acontece? Eram 5.000 candidatos, mas começa aquela peneira, né, do início, que são os processos online. Quem já participou de processo seletivo de trainee sabe que são os testes de lógica, teste de inglês, teste de português, vários testes eles vão fazendo e você vai passando. O outro processo que eu participei foi um processo dinâmico online. Tá? Nós fizemos naquela plataforma Zoom, que ela até te permite, para quem não tem esse conhecimento, ela permite separação de grupos. Então a gente fez uma dinâmica mesmo, os grupos foram separados em salas, né, 4 pessoas por grupo, e aí as administradoras que participavam, que são do RH da Avon, entravam em cada um dos grupos para dar como se fosse uma dinâmica presencial. Sim. Depois houve a dinâmica também individual. Antes dessa dinâmica em grupo, teve a conversa individual, tudo online. Quantas vagas eram? 5 vagas. Então a gente fica até brincando, né? Que nós fomos 0,01%. Nem 0,1, 0,01. E assim, e depois, por último, houve uma única dinâmica presencial, que foi no meado mais ou menos de início de março. Para vocês verem, a pandemia ainda não tinha estourado em fevereiro, mas a gente já estava fazendo dinâmica online. A gente já estava fazendo dinâmica online. E aí, quando foi no início de março, nós fizemos a dinâmica presencial, que foi mais extensa, teve dinâmica em grupo, depois
passou, uma parte do grupo ficou para outra dinâmica, de 30 pessoas ficaram 15, de 15 pessoas ficaram 5. Que foi a entrevista individual e aí no final eu passei. Já comecei home office já. Comecei dia 13 de abril, eles enviaram um computador para casa e a gente já começou daqui. E assim, o trainee, ele tem essa responsabilidade, né, de passar por várias áreas, que eles chamam de job rotation, né? Então a gente fica 2 meses, 3 meses em cada uma das áreas. Então eles entenderam do seguinte ponto: olha, se estamos trabalhando online, vocês vão trabalhar com a gente aqui online. Por exemplo, só para exemplificar, eu estou trabalhando com o pessoal do Sul, tá? A equipe de Serras Gaúchas. E isso é muito legal a gente poder ver que, mesmo estando aqui em Santos... Uma perguntinha que fizeram para você, ó. O que você faz lá? Eu sou trainee comercial da Avon. E assim, eu estou sendo treinada para gerenciar cerca de 20 gerentes de setor, que são chamadas de gerentes de setor, que cuidam da parte comercial. E aí hoje, por exemplo, eu estou como braço direito de uma GV, que a gente chama, né, que é uma gerente de vendas, que é quem eu vou ser no futuro, quem eu vou ser no final do ano que vem. Posso fazer um comentário? Pode. Claro. Olha só, você se formou em engenharia química. Então, óbvio que tem tudo a ver, né? Até porque a Avon é uma empresa que ela também produz, né, os seus próprios... Ela tem seus próprios produtos, né? Suas próprias, enfim... receitas aí, né? Não é receita o nome, mas no jeito cosméticos, né? Isso, dos cosméticos. Mas olha só, você se aprimorou em gestão também, você se aprimorou em autoconhecimento, em conhecer o ser humano. Isso, com certeza, assim, eu assistindo você contar a sua história, eu acho que isso também engrandeceu bastante, né? E aí, foco mais uma vez no como é importante você sempre estudar, sempre se aprimorar, nunca estacionar. Você acha que fez diferença para você, além da graduação, claro, que era obrigatório, você também se aprofundar nessa questão de gestão? Fez muita diferença. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, dentro da faculdade surgiram algumas competições gratuitas que envolviam gestão. Por exemplo, eu participei de um grupo chamado Liderança Inovadora. Quando eu vi o nome, eu falei, lascou, né, gente? Porque eu não sei mexer nem em celular direito, computador. Nunca gostei dessa coisa de tecnologia, eu tô aprendendo tudo agora. Serinho. Mas tô achando maravilhoso. Agora realmente eu tô pegando jeito. Aqui, ó, são fórmulas cosméticas. Então, gente, tá corrigido aqui, errata. Fórmulas cosméticas. E aí, o que acontece? Eu procurava participar de tudo quanto é concurso dentro da faculdade. O primeiro que eu participei foi esse de liderança inovadora. A gente tinha o objetivo de fazer um aplicativo que ajudasse a faculdade de alguma forma. E aí, no meu grupo tinha pessoas de psicologia, de TI, de fisioterapia, tinha de tudo, né? E é interessante que surgiu uma ideia que depois ela me levou um pouquinho mais para longe, que era de montar um aplicativo dentro da universidade que permitisse pesquisas de desenvolvimento transdisciplinares. Então, por exemplo, eu, Karen da engenharia química, podia fazer uma pesquisa com o pessoal da engenharia mecânica e da fisioterapia. E esse aplicativo, você jogava mais ou menos o tema, né? Os professores, eles tinham o acesso ao aplicativo, então eles também poderiam dizer se eles tinham capacidade para orientar ou não, escolhiam o tema que eles queriam orientar. E aí, quem tivesse interesse em participar, colocava a mãozinha lá para poder participar e a gente já era redirecionado para um outro grupo. Então, foi um aplicativo muito bom, que ele até hoje está em fase mesmo de processamento dentro da universidade. A gente sabe que demora um pouquinho porque são os alunos que vão fazer e tudo, mas que era um aplicativo que ele estava muito engajado com a necessidade da universidade naquele momento, que a gente ficou bem atento com relação a isso, né? Qual que era a necessidade? A gente estava montando o Inova Fab Lab, então a ideia, eu conversei, essa coisa que você falou da acessibilidade da reitoria, eu conversei um pouquinho com a Lúcia Teixeira a respeito disso, e ela falou da importância mesmo de nós linkarmos, né, todos os cursos, fazer uma união de cursos, essa transdisciplinaridade. E aí que eu engajei no negócio e tirei em primeiro lugar no curso, foi muito legal. E aí isso me levou a fazer um outro projeto em São Paulo, que se chama Hack Lab Finesp, que a Unisanta, a Lúcia Teixeira, inclusive, ela é vice-presidente da Finesp, né, lá em São Paulo.
E esse Hack Lab são aqueles hackathons, né, que você demora, você fica... Se era um hackathon. Isso. Gente, eu de engenharia química fazendo negócio... Aqui, hackathon, gente, vocês não estão entendendo. É uma coisa totalmente voltada para tecnologia. Eu falei, meu pai do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas cheguei lá e descobri tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa que eu falei, agora eu virei uma mulher tecnológica. É bem assim. E em 3 dias, 72 horas acordados, nós também fizemos um projeto, né, com pessoas de todo o Brasil. Foi fantástico. Tinha gente do Tocantins, um menino que estava fazendo medicina, uma menina de engenharia de produção de Minas. Tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Foi muito legal. E eu tive a oportunidade de palestrar para 700 reitores de todas as universidades do Brasil que estavam lá presentes no dia. E apresentar o nosso programa, apresentar o nosso projeto, e nós ficamos em 2º lugar. Então, eu fui me refinando como gestora dentro da universidade. De graça. Não precisei nem pagar para isso. Apenas com a vontade. Apenas com força, é só vontade de ir, né? A gente se organiza e as pessoas dizem assim, mas ela tinha tempo. Gente, eu comprava tempo, eu não tinha tempo não. Olha, eu era casada com um filho, tendo que trabalhar, ajudar no sustento. Nem mãe estava aqui para poder me ajudar, porque ela mora no Rio. Então, quando aqui, vou te falar da sua fã. Espera só um pouquinho que eu já vou te dizer qual é o nome dela aqui. Peraí que eu perdi ela aqui no meio. Cadê? Cadê? A Anitta, Ana, já sei. Ana, é isso? Minha tia. Tem aqui. Ana, nossa, ela é sua fã, hein? A sua tia é sua fãzona, tá batendo palma. Não, minha família é linda, minha família é linda. Um beijo pra todo mundo da família Teres. Gente, eles são lindos. E eles me veem com os olhinhos brilhando, eu acho isso muito fofo. Minha tia, Adriana. Infelizmente, a gente tá no final da live. Karen, você é uma querida. Imagina. Assim, eu acho que foi muito engrandecedor para os alunos. Eu acho que a gente tinha que até bolar, ver com a Marcela, ela tá aqui, a Marcela na live, pra gente bolar outras oportunidades de... Você é muito rica, né, dentro do seu conteúdo. Eu acho que seria muito legal a gente fazer mais vezes. E aí, para finalizar, eu vou te falar, tem uma pergunta aqui que, além da sua tia, acho, né? Outras pessoas também fizeram. O que te levou, para finalizar, tá? O que te levou a não desistir, sabendo que eram 5.000 pessoas, apenas 5 vagas? Lembra aquela história que eu falei lá da resiliência, de sempre pensar na solução? Gente, eu nem pensei nas 5.000 vagas. Eu só fui. É engraçado, né? Por que eu vou olhar para as dificuldades e pensar nelas? Porque quando a gente olha a dificuldade e fixa como sendo um ponto, tô olhando aqui, para o ponto negativo. Eu não consigo olhar para o ponto positivo que está do lado dele, nem para outro ponto positivo. Então, eu fixei nas coisas positivas. Assim, a única coisa que eu lembro que passava na minha cabeça era: caramba, como essa empresa tem a ver comigo? Caramba, olha como é que essa vaga tem a ver comigo. Gente, porque eu sempre amei muito pessoas, eu gosto mesmo de ajudar as pessoas, eu tenho um prazer especial nisso. Por isso pode me convidar sempre que quiser. Mas... E aí, quando eu vi a oportunidade, me falaram da oportunidade, eu falei, olha, tem tudo a ver comigo. Aqui, eu acho que eu vou ajudar muito essa empresa a crescer, vou trabalhar com o coração, e realmente é isso que acontece, viu? Eu estava comentando isso até com a minha gerente regional, né, de você fazer com carinho mesmo, porque além de ser uma empresa maravilhosa, eu vejo que essa coisa do cuidado com as pessoas é muito latente, eu amo isso, eu amo cuidar de pessoas, eu amo realmente fazer o bem. Então, não olhar, focar para o ponto certo. Olha só, doutora Lúcia Teixeira aqui mandando um grande beijo para você. Ai, um beijo. Ela é linda. Ela é uma fofa, beijo, muito linda. Doutora, a senhora e sempre... ela é um espelho para mim. Assim, eu me inspiro muito na doutora Lúcia. Eu acho que ela é inteligente e ela é humana na medida, sabe? Ela fala com todas as pessoas da mesma forma. Aquele jeitinho dela sempre assim, agradável. Nossa... Eu sou fã. Ela é extremamente humilde e acessível. Ela é muito acessível. Eu fui outro dia no lançamento do livro dela e ela lembrou até o meu nome. Eu falei, meu Deus, como é que ela lembra do meu nome? A gente já tinha se encontrado uma vez. Fofa. Assim, ela é maravilhosa. Fofa,
Maravilhosa. Então, olha, Muito legal. estamos por aqui hoje na nossa live, né? Já deu o nosso horário aqui antes que a live encerre. Ai, meu Deus, peraí, que agora eu baixei. Antes que a live encerre, sem as nossas devidas honras aqui de despedida. Karen, você é Claro. uma querida, Foi uma um prazer. adorei te conhecer. Assim, você é uma Imagina, inspiração para menina. muitos alunos e principalmente para as mulheres, né? É Estamos isso. num momento de conquistas femininas também. Eu acho que você é um espelho aí,